Olá, meu nome é Laurence, eu vim aqui fazer as atividades problematizadoras do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da matéria de Lógica Computacional. Bom, nosso primeiro exercício foi relacionado à equação do primeiro grau, onde o enunciado diz que o Marcelo comprou um carro novo, mas não possui o valor total para pagar o carro à vista. Então ele negociou o pagamento do valor total de R$ 73.500 em uma entrada de R$ 25.500. E o restante ele resolveu parcelar em 24 vezes mensais sem juros. Então o enunciado pede para a gente utilizar a equação do primeiro grau e determinar o valor de cada uma das prestações mensais que o Marcelo terá que pagar. Aqui então eu costumo colocar sempre a equação do primeiro grau. Aqui as letras seriam a parte dos valores que estão na questão. O valor do x ele é uma incógnita, ou seja, é o valor que nós queremos descobrir, que é no caso o valor das parcelas que o Marcelo vai ter que pagar. O primeiro passo que eu costumo fazer é coletar os dados, né? Coletar as informações que estão na questão. Então nós sabemos que o Marcelo deu de entrada R$ 25.500, a quantidade de parcelas é 24, ele fez. Então aqui eu coloquei o x, que é porque a gente quer saber o valor total dessas 24 parcelas que o Marcelo fez, né? Então o x ele é uma incógnita e a gente sabe que o valor total do veículo é de R$ 73.500. Bom, aqui a gente vai fazer então a parte da equação no primeiro grau. O que seria a equação no primeiro grau? Seria um equilíbrio, né? A gente tem dois termos nessa equação. O primeiro termo sempre é antes do igual, que seria o valor da entrada mais a quantidade de parcelas e o valor do x, que nós queremos descobrir. E no outro lado, que é o segundo termo, seria de 73.500, que é o valor total. Então, o primeiro termo sempre tem que igualar o segundo termo, que é a partir do valor do x que nós vamos descobrir. A primeira parte que nós temos que fazer agora é organizar esses dados dentro da equação. Então, as letras ficam de um lado e os números ficam de outro. O 24x a gente permanece, porque como é a quantidade de parcelas que a gente quer, que a gente tem de informação e a gente quer saber o valor dessas 24 parcelas que o Marcelo fez, então 25.500 que ele deu de entrada, aqui ele estava positivo, ele vai ficar no segundo termo negativo. Então ele vai ser descontado aquele valor total do veículo. Então 73.500 menos 25.500, ele dá um total de R$ 48.000. Então, se a gente dividir pela quantidade de parcelas, que foi 24 vezes, a gente consegue descobrir que 48.000 dividido por 24 dá um total de R$ 2.000 cada parcela. Então, o Marcelo vai ter que pagar R$ 2.000 nesses próximos 2 anos para ele quitar o pagamento do carro. Bom, vamos para a segunda questão, né, que eu resolvi aqui, que seria relacionado à equação do segundo grau. Apresente a resolução para a seguinte equação: x² menos x menos 20 igual a zero. Bom, a gente pode ver que na primeira questão a gente também resolveu uma equação, só que do primeiro grau. Qual que é a principal diferença? A equação do primeiro grau é quando a gente precisa descobrir apenas um número, né, que tem um x na fórmula da equação do primeiro grau. Na equação do segundo grau, a gente pode ver que o que muda é que tem um expoente maior, que seria aqui, né, o x². Então a gente consegue descobrir através da equação do segundo grau mais que um valor, que seria nessa questão aqui. Bom, o que eu costumo fazer primeiro, né, é coletar também esses dados. Então, x² menos x menos 20 igual a zero. Quando o número não tem, ele tem apenas o x, ele equivale a 1, né? Então, o valor de A, ele seria 1, menos x seria o menos 1, então aqui seria o valor de B, e o valor de C seria o menos 20. Então, a gente tem várias formas para resolver essa questão, mas como esteve presente no conteúdo até nessa matéria, né, eu vou fazer utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, antes de utilizar a fórmula de Bhaskara, eu preciso descobrir também o valor do delta, que seria essa letra grega, que equivale a b² menos 4 vezes A vezes C.
Então, um próximo passo é descobrir o valor de delta, que seria b ao quadrado, que é o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor de A, menos 20, que é o valor de C. Então, aqui eu coloquei os valores negativos entre parênteses, porque ele precisa estar positivo, né? Para a gente conseguir descobrir o valor do delta, porque senão a gente não consegue descobrir esse valor. Então, se nós formos calcular aqui menos 1 ao quadrado, ele vai ficar positivo. E se nós fizermos 4 vezes 1 vezes menos 20, aqui menos com menos na matemática, ele fica positivo. Então, 1 mais 4 vezes 1 vezes 20 dá 80. Então, 1 mais 80, a gente descobre que o valor de delta é 81. Então, agora que a gente descobriu o valor de delta, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Que seria x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, seguindo adiante aqui, a gente coloca o valor de b, que é o menos b, que seria o 1, mais ou menos a raiz quadrada de 81, dividido por 2 vezes o a, que o a é o vezes 1. Então, a gente fazendo aqui o valor de x, a raiz quadrada de 81 é 9, então 1 mais 9, 1 mais ou menos 9, dividido por 2. Nós conseguimos descobrir então que, começando pelo x1, 1 mais 9 dividido por 2 vai ficar 10 sobre 2, que vai equivaler a 5, o valor de x1. E agora o x2 a gente faz a subtração, né? Que é o 1 menos 9 dividido por 2. 1 menos 9 vai dar menos 8, que dividido por 2 vai dar menos 4. Então a solução dessa questão seria de menos 4 e 5, os valores de x. Então essa seria a segunda questão que foi resolvida aqui do exercício. Bom, vamos para a terceira questão, que seria relacionada à teoria dos conjuntos. A questão pede: considere que os 80 alunos de uma turma foram levados para o refeitório da escola e foram servidos sanduíche, cachorro-quente e frutas. Entre os alunos 42 comeram sanduíches e 50 comeram frutas. Além disso, 27 comeram cachorro-quente e sanduíche, 22 comeram sanduíches e frutas e 38 comeram cachorro-quente e frutas. Ainda 15 alunos comeram os 3 alimentos. Sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos 3 alimentos, identifique: A. Quantos comeram somente sanduíche? B. Quantos comeram somente frutas? E C. Qual o percentual de alunos que comeu um cachorro-quente, considerando o total de 80 alunos? Então, essa questão eu fiz utilizando o diagrama de Venn. Então, para fazer o diagrama de Venn, eu costumo primeiro coletar todos os dados que estão nessa questão, para saber depois identificar, né, onde é que estão as interseções. Então, coletando os dados, né, eu coletei que 42 comeram sanduíches, 50 comeram frutas, 27 comeram cachorro-quente e sanduíche, 22 comeram sanduíches e frutas, 38 comeram cachorro-quente e frutas e 15 comeram os 3 alimentos. Então aqui a gente pode observar que tem interseção, né? O que seria interseção? Interseção seria pontos incomuns que tem no diagrama de Venn. Ou seja, cada um desses conjuntos nós temos algumas interseções para a gente fazer a contabilização. Então, o primeiro passo que é importante dar nessa questão é encontrar qual interseção que envolve o maior número de conjuntos. Então, aqui a gente pode observar que nós temos as pessoas que comeram cachorro-quente e sanduíche, ou comeram sanduíches e frutas, ou cachorro-quente e frutas. Isso também é uma interseção. Mas a gente sempre começa pela quantidade maior, né? Então, a quantidade maior seria relacionada aos 3 alimentos que os alunos comeram, que são 15. Então, esses 15 a gente costuma colocar aqui nesse ponto do meio, que equivale a todos os 3 conjuntos. Então, os conjuntos de sanduíche, de frutas e cachorro-quente. Depois desses 3 conjuntos que a gente fez, a gente vai partir para as outras interseções, que aqui, no caso, nesse exercício, equivale a 2 conjuntos, né? Então, 27 comeram cachorro-quente e sanduíche. Então, aqui eu não posso colocar apenas 27 aqui,
porque já tem 15 pessoas que comeram os 3 alimentos, né? Então, se eu colocar 27 aqui, vai estar errado. Eu tenho que fazer a subtração por 15. Então, 27 pessoas que comeram cachorro-quente e sanduíche, menos 15 que comeram os 3 alimentos, vai ficar 12 pessoas. Então, 12 pessoas comeram cachorro-quente e sanduíche. Partindo para outra interseção, 22 comeram sanduíches e frutas. Novamente, não posso colocar apenas 22 aqui, porque aqui no caso a gente já tem 15, né? Que comeram esses alimentos. Então seria 22 menos 15, que vai equivaler a 7 pessoas que comeram sanduíches e frutas. E aqui na última interseção, que seria relacionado a 38 pessoas que comeram cachorro quente e frutas, eu faço novamente. Eu faço o cálculo de 38 pessoas que comeram cachorro quente e frutas menos 15 que comeram os 3 alimentos, que vai dar um total de 23 alunos que comeram cachorro quente e frutas. Bom, aqui a gente tem as nossas últimas informações, que são relacionadas aos que comeram sanduíches e frutas. Vamos começar então pelos que comeram sanduíches. 42 alunos comeram sanduíches. Então aqui eu coloco os 42, só que eu tenho que subtrair todos aqueles valores que eu coloquei aqui. Ou seja, nesse sanduíche aqui, eu sei que tem o número 12 de pessoas que também comeram sanduíches, 15 e o 7, né? Por causa das interseções. Então, eu somando 12 mais 15 mais 7, dá 34. 42 alunos que comeram sanduíches, menos 34, fazendo essa soma dessas três interseções, nós temos um total de 8 alunos que comeram sanduíches, apenas, né? Então, aqui na questão A, a gente já tem a resposta, né? Quantos comeram somente sanduíches? Então, a gente pode ver que apenas 8 alunos, né, comeram apenas sanduíche. Então, a gente partindo aqui para a questão B, né, quantos comeram somente frutas, a gente pode ver que eu fiz também a soma normal, né, das interseções, e eu comecei pelos que comeram frutas, né, 50 comeram frutas, somando todos esses, o 7, o 15 e agora o 23, que faz parte da interseção e que está no conjunto de frutas, né, então 50 menos 45 equivale a 15, né, um total de... equivale a 5 alunos que comeram apenas frutas. Então, aqui na letra B, a gente descobriu que apenas 5 alunos comeram frutas. E aqui, antes de partir para a letra C, né, a gente precisa descobrir a quantidade de pessoas que comeram apenas cachorro-quente. Que aqui no exercício, ele mostrou apenas que comeram sanduíches e frutas. Então, para a gente descobrir a quantidade de pessoas que comeram cachorro-quente, a gente tem que fazer o total de alunos. Por que o total de alunos? Porque aqui no enunciado diz que, sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos 3 alimentos. Então, não tem uma parte exclusiva, que nenhum comeu nenhum alimento. Então, todos esses 80 alunos comeram. Então, a probabilidade de todos, de repente, terem comido cachorro-quente, ela é grande, né? Então, a gente precisa fazer a soma de todos os conjuntos, também das interseções, para nós descobrirmos também quantos comeram apenas cachorro-quente. Então, se a gente fazer 8 mais 12, mais 7, mais 15, mais 5 que comeram frutas e 23 que comeram frutas e cachorro-quente, então vai dar no valor de 70. Então, 80 alunos menos 70 que a gente fez a soma de todos, vai equivaler a 10. Então, 80 menos 70, apenas 10 pessoas comeram cachorro-quente, tá? Então, aqui a gente descobriu a quantidade de pessoas que comeram apenas cachorro-quente. Mas na letra C, não pede essa pergunta, né? Então, pede qual que é o percentual de alunos que comeu cachorro-quente, considerando um total de 80 alunos. Então, a gente precisa fazer a soma de todos aqueles que comeram cachorro-quente. Então, ao invés de somar todos os conjuntos e as interseções, eu vou somar todos aqueles que fazem parte, que comeram cachorro-quente, ou seja, nas interseções, né? Comer cachorro-quente e sanduíche. Esse valor aqui, calculado aqui, eu posso somar, que seria equivalente a 12, né? Comer cachorro-quente e sanduíches. Então, um desses 12 aqui comeram cachorro-quente.
mais a interseção, que seria os que comeram os 3 alimentos, que seria os 15, mais os 23, que comeram cachorro-quente e frutas, e também os que comeram apenas cachorro-quente, que seria 10. Então, se nós fizermos a soma de os que comeram apenas cachorro-quente, que comeram sanduíche e cachorro-quente, que é 12, mais 15 que comeram 6 alimentos, e 23 que comeram cachorro-quente e frutas, vai equivaler a um valor de 60. 60 alunos, então, comeram cachorro-quente e outros alimentos, né? E a gente vai precisar fazer para a gente descobrir, né, o percentual, a gente precisa dividir pela quantidade total de alunos, que é 80. Então, se a gente fazer 60 dividido por 80, vai dar 0,75. Então, para nós descobrirmos o percentual, a gente faz a multiplicação por 100. Então, 0,75 vezes 100 vai dar 75% de alunos, né, que comeram cachorro quente. Então, essa aqui seria a terceira questão resolvida, como é que eu fiz aqui a partir do diagrama de Venn. Bom, vamos para a última questão, que seria a quarta questão, sobre lógica proposicional. Então, aqui a gente tem que apresentar a resolução da seguinte proposição utilizando a tabela verdade. Indicar se é uma tautologia, contingência ou contradição. Tautologia é quando a última coluna da tabela da verdade são todas verdadeiras. Contingência é quando tem algumas verdadeiras e algumas falsas, né? E contradição é quando são todas falsas. Então, aqui na questão A, nós temos negação de P e Q com uma condicional de P ou negação de Q. Então, antes de a gente construir a tabela da verdade, nós temos que descobrir a quantidade de linhas. Para descobrir a quantidade de linhas, a gente sempre tem que colocar o 2 elevado na n. Esse elevado na n seria a quantidade de proposições, né? Então, aqui a gente pode ver que nós temos apenas duas letras, né? Proposicional, que é o P e o Q. Então, 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Ou seja, a gente vai construir a tabela da verdade com 4 linhas. Então, o P e o Q, a gente constrói aqui as 4 linhas. Antes de colocarmos aqui os valores, aqui a gente constrói as colunas, né? Então, a gente constrói as colunas com todas as probabilidades. Então, a negação de P, a gente tem que colocar aqui. A gente viu que também tem a negação de Q. Então, a gente coloca a negação de Q aqui também. Antes da condicional, a gente pega toda essa parte aqui e coloca aqui também. E depois da condicional, a gente pega o P ou negação de Q. E aqui, para a gente descobrir, né, se é uma tautologia, contingência ou contradição, a gente coloca a parte completa aqui na tabela da verdade, que é sempre a última coluna. Então, a gente sempre por padrão, a gente começa a nossa proposição. Nossa primeira proposição aqui, que é o P, 2 V's e 2 F's. Depois, a gente coloca VF e VF. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 8 linhas, né, 2 ao cubo, a gente colocaria 4 V's, 4 F's. A gente colocaria depois na segunda 2 V's, 2 F's, 2 V's, 2 F's, e assim sucessivamente, né? Mas como aqui a gente só precisa de 4 linhas, a gente vai fazer nessa parte aqui. Então, a negação de P, aqui era V, ela vai ficar F. Então, negação é tudo ao contrário da proposição que está ali. Então, o verdadeiro, ele vai virar falso. Aqui também verdadeiro vai virar falso, aqui falso vai virar verdadeiro, e falso ele vai virar verdadeiro. Mesma coisa na negação de Q. Aqui era verdadeiro, vai ficar falso. Aqui era falso, vai ficar verdadeiro. Aqui é verdadeiro, vai ficar falso. E aqui é falso, e aqui vai ficar verdadeiro. Então agora a gente vai partir nessa parte aqui antes da condicional, que é a negação de P e Q. Esse símbolo aqui seria a conjunção, né? Então, a conjunção tem que ter os valores iguais, né? Então, por exemplo, só vai ser verdadeiro quando for verdadeiro e verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, vai ser falso. E se for falso e falso, também vai ser falso. Então, apenas vai ser verdadeiro quando tiver os dois valores verdadeiros. Então, partindo aqui da negação de P, que é falso,
e que, verdadeiro e falso, então ele vai ser falso. Aqui, falso e falso, ele vai ser falso. Aqui nessa parte também, na negação P, que é verdadeiro, e que, ele vai ser verdadeiro, porque são dois verdadeiros. E aqui, verdadeiro e falso, ele vai ser falso. Então aqui a gente pode ver que apenas a terceira linha aqui foi verdadeira, porque os dois são verdadeiros. Seguindo na próxima coluna, nós temos aqui depois a condicional, P ou negação de que. Aqui, esse símbolo aqui de disjunção, né? Ela seria, digamos, um tanto faz. Ou seja, tanto faz se ela vai ser verdadeira se for verdadeiro ou falso. Ela vai ser só falso quando for os dois falsos, né? Então a gente pode ver aqui que o P, que é verdadeiro, ou a negação de que é falso, ele vai ser verdadeiro. Aqui na segunda linha, verdadeiro no P, e a negação de que, ele vai ser verdadeiro, porque os dois também são verdadeiros. Já aqui no P, ou negação de que, ele vai ser falso. Por quê? Porque nós temos dois valores que são iguais, ou seja, eles são falsos. E aqui na última linha, seria falso ou verdadeiro, então ele vai ser verdadeiro. Então aqui a gente pode ver também que na disjunção nós tivemos ali apenas um valor falso, porque eles são equivalentes, né? Eles são iguais, eles são falsos. Agora que a gente fez todas essas partes aqui da proposição separadamente, a gente vai conseguir descobrir, né, através da última coluna, o valor total. Então, aqui na condicional é o se então, né? Então, a gente pode ver que quando se trata de condição, nós temos todos os valores verdadeiros, exceto quando começa com uma verdade e na segunda condição ela é falsa, ela vai ser falsa. Então, por exemplo, aqui, na negação de P e que seria essa parte aqui, ela é falsa. Se a negação de P e que é falso, então P ou negação de que vai ser verdadeiro. Então, aqui na segunda linha, nós temos a negação de P e que aqui é falso. E na condição de P ou negação de que é verdadeiro. Aqui também vai ser verdadeiro. Aqui a gente começa diferente, né? A gente começa com um verdadeiro e um falso. Então, sempre quando começa com um verdadeiro e depois da condicional ele é falso, ele sempre vai ser falso. É a única parte aqui desse símbolo de condição que ele vai ser falso. O resto é tudo verdadeiro. E aqui é a mesma coisa. Aqui começou com falso. Depois aqui no P ou negação de que é verdadeiro. Então ele foi verdadeiro. Aqui na tabela da verdade, então, nós temos os valores de V, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Quando nós temos alguns valores verdadeiros e algum falso, como é nessa questão, ele é uma contingência. Então aqui na tabela da verdade nós descobrimos que a negação de P e que, então o P ou a negação de que, ele é uma contingência.